Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que conecta você com os temas corporativos, como recursos humanos, cultura organizacional, liderança e, obviamente, comunicação interna. É um prazer estar acompanhando já há 3 meses esse trabalho, fazendo esse trabalho para vocês, oferecendo entrevistas, conversas com profissionais bem especiais. E hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com a Gisele. E eu sempre comento, né, se você puder dar um like aqui, fazer o seu comentário, repassar para os seus colegas de trabalho, isso nos ajuda bastante a cada vez melhorar esse canal, cada vez trazer novas oportunidades e novos entrevistados. E para iniciar a nossa conversa, eu queria agradecer hoje três empresas que vêm nos apoiando, apoiadores do nosso projeto. Primeiro é a Prodic já começou com a gente há um tempo. A Prodic, ela ajuda a empresas a se conectarem os seus colaboradores através de plataformas digitais. Por exemplo, eles têm a televisão corporativa, tem aplicativo de celular, tem uma plataforma muito legal. Eles atendem, por exemplo, a Michelin, a Balduco, a Renault. Tem mais de 650 empresas que eles atendem hoje no Brasil e no mundo. Conheça um pouquinho sobre a Prodic nesse vídeo que eu vou te apresentar agora. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodic. Obrigado, Prodic, pela parceria. Também queria agradecer a 3 Uniformes, inclusive tem essa camiseta bonita que eles ofereceram. Inclusive, Gisele, você vai ganhar sua camiseta também, depois eu vou te mandar uma para você. Eles trabalham com uniformes e fazem personalização de alta resistência, de durabilidade. Eles têm uma técnica de direct film, que é uma técnica inovadora e que ajuda a ter a qualidade do material, a qualidade das gravações, do processo de transferência. Então você, na Danone, Gisele, já te dou essa dica, se precisar fazer um uniforme para a galera, na fábrica em especial, camisetas polos, camisetas aventais, se você está pensando aí em uniformizar suas equipes, procure a 3 Uniformes. Tem um QR Code aqui, né, que eles apresentou pra gente. E muito obrigado, Igor, pela oportunidade, pela parceria. E hoje também eu queria falar de uma nova parceira, de uma nova oportunidade que está trazendo pra gente, que é a Ana Merbach, que é a Health Training. A Ana tem uma empresa, né, eles atendem, né, uma empresa que promove e transforma integração por meio de treinamentos, não só treinamentos pessoais fixos, mas como mentorias personalizadas também. Isso é muito interessante, né? Então tem a questão física, que é importante, mas também tem uma questão mental, né? Então tantas pessoas físicas como profissionais, como também, por exemplo, aí na empresa Gisele, a gente pode trabalhar, né, falar da Health, da Ana Merbach. É um trabalho que vai além do físico, conectando corpo, mente e alma. Então, muito obrigado aqui, Prodic, muito obrigado, 3 Uniformes, e muito obrigado, Ana Merbach, pela sua oportunidade e para começar esse projeto. Olá, Gisele Viveiros, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Fábio. E você? Que bom, muito bem, que bom falar contigo. Para quem não sabe, a gente já se conhece há alguns 13, 14 anos aí, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no mundo corporativo. E hoje você está num outro movimento, também está num outro movimento. Mas assim, Gisele, eu sempre comento assim, além daquela apresentação formal, né, faculdade, colégio, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar assim, se o Rafael hoje
e a Manuela, que são seus filhos, perguntarem no final do dia: mamãe, o que, que você entrega para o mundo, para a sociedade, para o trabalho? O que, que você entrega hoje, Gisele? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui contigo e estar, né, pertinho numa agenda aí junto contigo, né? Tivemos uma jornada na TAM, né? Depois Latam, lá Isso. no passado, super positiva. Então, é um prazer estar contigo de novo. E como profissional de recursos humanos, não posso dar outra resposta para os meus filhos que não é passei o meu dia cuidando de pessoas. Né? Apesar de estar numa área que a gente chama um pouquinho mais hard, né, de RH, eu hoje não, né, nos últimos 20 anos, atuo aí na área de remuneração e benefícios prioritariamente, mas tenho também, hoje na Danone, a gestão das áreas de saúde e bem-estar, Facilities e International Mobility. Então, quando a gente fala de recursos humanos, a gente sempre pensa, né, na área de desenvolvimento, treinamento, ou então na outra ponta, né, a folha de pagamento, né, que é a nossa relação de troca pragmática com a empresa, e eu estou no meio do caminho, né? Eu estou dentro da estratégia, né, de pacotes que a gente vai ofertar, em todos os âmbitos, né? Sim, salarial, mas também benefícios, facilidades, cuidado. Então, olha, para custo disso tudo, porém, cuidando de pessoas, né? O objetivo principal e central é cuidar de pessoas. Então, é isso que eu faço no meu dia a dia, com muito orgulho. E tenho muito orgulho de contar para os meus filhos também. Que legal, muito bom. E é legal quando a gente vê assim colegas nossos, né, que a gente vai evoluindo, né, como você comentou, a gente trabalhou lá na TAM e muito bom ver o seu caminho. Parabéns de verdade. Agora, eu sempre digo aqui, né, a gente sempre traz algum tema, é sempre um bate-papo, mas sempre traz um tema para dar um direcional, né? Claro que a gente tem várias outras coisas para falar. Você falou aí, interessante, você falou de que você trabalha a questão da remuneração, dos benefícios, né, atendendo os colaboradores. Mas eu entendo que não são sempre boas notícias, né? Apesar de, teoricamente, quando você fala em benefícios, você fala numa condição melhor, você fala na questão da remuneração, a gente tem, até fazendo um paralelo da comunicação, às vezes comunicados ou informações não tão boas ou difíceis. E aí queria te perguntar, né? Primeira pergunta: quais são os principais desafios que você enfrenta no seu dia a dia aí, quando precisa dar uma notícia, né? Claro que não é a Gisele, né? A empresa, enfim, a equipe, mas precisa dar uma notícia que ela não é exatamente boa ou é difícil, relacionada principalmente, claro, que eu estou falando aqui, remuneração e benefícios, né? Eu falei uma palavrinha ali na minha introdução que foi custo, né? Que faz parte aí da minha agenda, a gestão de custo. Se a gente está falando de cuidar de pessoas, a gente quer sempre o melhor para as pessoas, né? E melhor custa dinheiro, né? Tem uma relação de investimento, né? E, e eu sempre comento, né? É super bom para um gestor contar uma promoção, né? Um tipo de notícia excelente que a gente quer dar. Para nós de RH, né, especificamente da minha área aqui, é uma delícia implantar um novo benefício, melhorar um padrão de uma assistência médica ou de qualquer outra coisa que a gente tem na cesta que a gente oferta, né, como contrapartida do trabalho. É o melhor dos mundos. Só que se a gente faz isso de uma forma não sustentável ou sem pensar no nível de investimento que está sendo feito, no fim do dia isso pode ser péssimo para o trabalhador, porque a gente pode pôr o trabalho dele em risco. Né? Então, a conta, o custo de pessoal, ele é uma linha importante dentro do P&L de uma empresa. Né? E ela tem que ser muito bem balanceada. O que eu chamo de balanceado? Né? É aquilo que é justo ofertar para o empregador, mas ao mesmo tempo competitivo para eu conseguir trazer os melhores talentos, os capabilities que eu preciso para dentro da empresa, conseguir competir, conseguir também reter, né? Eu atraio o talento, mas também tem que ter condições aqui de engajar e reter, mas isso também tem que caber dentro da conta. Não é diferente do nosso dia a dia na nossa casa, né? O que a gente queria, né, ter o melhor carro, comprar tudo, né, das melhores marcas, o mais caro e chique possível, mas será que cabe no orçamento? Né? Então, fazer o que é melhor, mas dentro do viável. E é aí que mora a dificuldade, porque às vezes a gente, por uma questão de custo, principalmente, mas às vezes outras questões relacionadas à eficiência, fazem com que a gente precise mexer nessa equação de uma forma que não necessariamente as pessoas vão ficar felizes, né? E aí vem todo o desafio, e isso faz parte, né, da nossa rotina dentro aí da gestão, principalmente de benefícios, né? Remuneração, o que a gente eventualmente
entre aspas, ter uma notícia às vezes ruim, né, ou não tão boa quanto esperado, numa remuneração variável, né, ou num aumento salarial que de repente não vem no que se esperava, mas nunca redução, né, até porque a nossa legislação não permite. Agora, benefício eu posso precisar remanejar as coisas de uma forma que não necessariamente está em linha com a expectativa ou com a necessidade das pessoas. E aí é que vem toda a complexidade da comunicação dessa mudança. E aí é interessante, porque quando você traz o exemplo, agora, claro que talvez para quem está desconectado ali, o colaborador, porque você fala, que você trazer o exemplo até de casa, né, que faz todo sentido, mas mas ele tá falando, mas é uma grande empresa, multinacional, né, ganha muito e tal. Mas, de novo, eu acho que esse olhar seu é interessante. Teoricamente, todo mundo queria ganhar 20 mil reais por mês. Legal, tá tudo certo. Agora, isso não se sustenta enquanto empresa. Claro que eu não preciso pagar 50 reais, hipoteticamente, para as pessoas. Agora, esse é o grande desafio, né? Como é que eu encontro, enquanto área de remuneração, uma possibilidade que seja justa, correta para aquele colaborador e que seja sustentável para a empresa. E aí você disse assim, que o processo de comunicação é a grande dificuldade. E como é que então a gente, como RH, como líder, a gente estrutura esse processo para que seja talvez, sei lá, eu sempre tenho um pouco de dúvida da palavra transparência, tá? Eu acho um pouco complicado, porque transparência prevê muitas questões que às vezes no mundo corporativo a gente precisa entender, mas eu diria que uma comunicação empática, uma comunicação correta. Qual é o desafio, então, para a sua área comunicar isso na prática? Hoje eu tenho que, talvez, remanejar um benefício, como você disse, por exemplo. Eu acho a palavra fundamental e tem que ser o alicerce nesses momentos é storytelling, né? Você comentou aí de transparência e eu entendi o desafio que você quis colocar, né? Lógico que a gente tem que ter uma relação, né, de transparência, mas sem o sincericídio que a gente brinca, né? Então a gente vai trazer sim a verdade, mas ela precisa estar bem estruturada, ela tem que ter uma razão de onde ela veio e por que ela chega naquela tomada de decisão, naquela conclusão. Né? Então, isso não só porque o RH, né, quando a gente vai dar notícia boa, né, eu chamo de notícia boa, né, de novo, a inclusão de um benefício, uma melhoria, enfim, é mais simples, eu posso falar para todo mundo, o meu desafio nesse momento vai ser fazer com que a informação chegue nas pessoas, que elas entendam o valor daquele produto, se engajem, que eu mostre, né, o quanto que essa melhoria ou essa entrega, essa inclusão de benefício está em linha com a expectativa, com a demanda das pessoas, né? Não estou dizendo que é simples, né? Porque até a gente aqui na Danone, a gente tem alguns produtos, por exemplo, na área de saúde, para gestão de saúde física, mental, e produtos super bacanas que ajudariam as pessoas na sua autogestão, para prevenção, e que se a gente perguntar para os funcionários, eles não conhecem, eles não sabem que a empresa oferta. Né? Então, não quer dizer que é fácil e simples de ser feito só porque é notícia boa. Né? Também tem seus desafios. Mas quando a gente precisa, né, dar alguma notícia que não está em linha com a expectativa das pessoas, esse storytelling é mais complexo. Porque se eu falar de forma super massiva, eu posso, a gente brinca, né, inflar a massa, né? Até pessoas que não estão sendo impactadas vão sentir a dor do outro e vão eventualmente se tornar detratores, né? E nenhuma empresa faz um movimento, né, de, entre aspas, desagrado porque quer. Né? Lógico que a gente quer os nossos funcionários sempre mais felizes, porque pessoas felizes produzem melhor, é óbvio ali, né, a equação. Então, na hora que ela precisa fazer isso, é porque realmente tem um ponto de dor importante que ela precisa resolver. Então, a melhor forma de tornar essa comunicação eficiente é explicar essa dor, né? Explicar de onde veio a causa raiz da mudança, por onde passamos, por que chegamos aqui e falar especialmente com quem está sendo impactado, né? É uma comunicação um pouco mais focada. Agora, além do storytelling, né, dizer de onde viemos e onde estamos chegando, outra coisa super, super importante, que aqui é mandatório, né, quando a gente tem esse tipo de impacto, né, que pode gerar ali um distúrbio, a liderança. Isso. Porque por mais que a RH seja, digamos, o guardião,
né, de várias políticas, de vários produtos que a gente entrega para o funcionário, a gestão da empresa não é única e exclusiva de RH. Né? A gente está impactando pessoas. Né? E quem é a empresa para as pessoas? É o líder. É o líder. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de comunicação, a primeira camada da organização que a gente tem que levar a informação, e aí sim, né, com bastante robustez de dado, esse storytelling muito bem explicado, para que eles entendam, que eles se apropriem e sejam porta-vozes. Né? Muitas das vezes, dependendo do que a gente precisa comunicar, não é o RH que vai comunicar. A gente vai preparar essa liderança para fazer a comunicação. Porque o funcionário precisa de proximidade, o funcionário precisa de espaço de confiança, para falar sobre aquele assunto, para tratar alguma dúvida ou algum impacto sobre ele daquela notícia. Né? Então, o interlocutor, por muitas vezes, é o próprio gestor, e este precisa estar tão a par e tão bem preparado quanto a área de, né, remuneração, benefícios, ou seja, a área que for, que precisa dar essa notícia. Precisa estar em pé de igualdade, de propriedade do que está acontecendo, mas mais do que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Né, para levar isso de forma estruturada, porque, de novo, a gente não, nenhuma empresa quer fazer esse tipo de movimento, eu posso garantir, né, mesmo não tendo passado por todas as empresas do mercado, mas entendendo a dinâmica até do ser humano, a gente não gosta de dar notícia ruim, né, então ninguém quer passar por isso. Então, o funcionário, na hora que ele receber essa informação, ele também tem que entender por quê, para fazer parte, entre aspas, do problema e também da solução. Então, é uma comunicação que exige mais planejamento, mais estruturação do storytelling, mais mapeamento de stakeholders envolvidos, né, para depois chegar realmente na ponta. Então, é um caminho mais complexo de planejamento. Gi, eu concordo muito com você, e eu até queria só contribuir na sua fala, que eu vejo muito nas empresas até uma falta de maturidade das relações. Porque, independente se é uma notícia ruim ou boa, eu posso ter uma maturidade, né? Eu posso ser maduro, você usou um termo muito correto, eu posso acolher o colaborador. Eu acho, aqui é só um comentário pessoal, eu acho que, de modo geral, as empresas lidam, os líderes lidam de uma maneira muito imatura com seus colaboradores. E aí fica aí no momento de uma dificuldade fica mais difícil mesmo, né? Porque se eu não lido... Você tem 2 filhos, eu tenho um filho também. Se a gente não lida com eles de uma maneira madura em alguns termos, apesar de ser crianças, mas eles vão evoluindo, vão ficar sempre numa dependência nossa, né? Então eu concordo com você. E outra coisa que você falou que eu super concordo é quem gera engajamento é o líder. Eu sempre digo, a comunicação interna, como no caso do RH, elas são instrumentos para apoiar o líder. Mas se esse líder sabe, e aí ajudado pela comunicação, ajudado pela remuneração, pelo RH, fazer essa comunicação, é isso mesmo, porque o cara não vai chorar, entre aspas, não vai reclamar abertamente, ele vai para o líder que vai ter o espaço de fala, o líder que vai ter o espaço de escuta. Então, concordo totalmente contigo, né? Porque, e às vezes, a gente já viu vários casos, pode ser uma notícia não tão boa, mas foi bem colocada, foi bem explicada, tinha uma coerência, né? Porque tem isso também, né? Tem uma coerência. Uhum. Do storytelling, né? É muito estranho a gente ver isso, né? O cara foi, até pegando um outro caso, o cara foi promovido a semana passada e um mês depois ele foi demitido, quer dizer, já não havia uma coerência, talvez, no processo anterior, né? Não que não possa acontecer algum problema no meio do caminho, mas normalmente tem essas incoerências, né? E aí, olhando um pouco para isso... o que você sugere, assim, então, em relação à comunicação? É literalmente treinar esse líder, colocar esse líder, entre aspas, numa sala de aula, preparar materiais, aqui pensando até pro pessoal nosso de comunicação, né, que está aqui, que está nos ouvindo, né? A Danone é uma baita empresa, né? A Gisele, com um baita desafio que tem. Tem um caso hoje, Gisele, tem uma dificuldade, tem um caminho que você já está imaginando, sei lá, pro ano que vem. O que você faz na prática? Coloca esses caras em sala de aula, enfim, uma maneira lúdica, né? Ou online, que seja. Uhum. E prepara esse cara para esses desafios. É assim que vocês trabalham normalmente? Essa é a beleza da comunicação, né? Não tem receita de bolo, né? Já passei aí na minha carreira por alguns desafios, né? De redução de padrão de assistência médica, de redução ou exclusão até de um subsídio, né? Ou de academia, ou de algum outro acesso a benefício, por exemplo.
já tive mudança de remuneração variável, seja, né, curto prazo, seja mensal de vendas, que pode, né, ter ali alguma percepção de perda, né, não necessariamente a perda em si. Então, assim, para cada situação, a gente precisa sentar e planejar, né? Não existe realmente a receita de bolo. Por quê? Porque cada assunto impacta as pessoas de uma forma. Quando a gente fala de benefícios, cada benefício tem uma forma de utilização, momentos em que eles vão ser mais críticos, momentos que vão ser menos, o contexto do negócio, né? Já tive momentos onde eu precisei fazer movimentações que seriam complexas de explicar, onde um monte de outras coisas complexas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E não necessariamente só no âmbito, né, de remuneração e benefícios, mas às vezes no âmbito de mudança de estrutura da organização, ou de um momento duro de negócio, de resultado, ou até também de mudança de liderança, né? Porque por mais que as cadeiras eventualmente continuem as mesmas, quem senta nela dá o torque, né, também da forma de condução do negócio, da forma de comunicação. Então, é sempre um ambiente onde você tem que avaliar todo esse contexto, todas essas variáveis, é a primeira dica que eu daria, né? Onde estamos, né, começando, onde estamos, qual que é o nosso contexto, né, qual que é o mood, né, da empresa, dos funcionários nesse momento, para que eu comece a pensar na minha abordagem. Isto, né, avaliado e sentido, aí o segundo passo realmente é com quem que eu tenho que falar, quem são as pessoas impactadas, qual o nível de impacto, né, para essas pessoas neste momento do negócio, né, ou da economia, que seja de todo o contexto macro como um todo. Quem são os líderes porta-vozes, quem são, aí vem até um pouco, né, da técnica de change management, né? Quem são aqueles que podem se tornar os meus detratores, né, os meus bloqueadores de mudança, e aqueles que são os meus speakers, né, aqueles que vão realmente apoiar e vão me ajudar a influenciar, porque tem uma boa entrada com aquele determinado público. Então, todo esse mapeamento ele é necessário, né, para que a gente faça a comunicação da forma mais fluida, empática. E aí, até voltando até no seu comentário, Fá, né, da gente ter conversas maduras, eu sempre falo aqui, quando a gente tem que trabalhar em comunicação de alguma coisa, eu falei, gente, vamos tratar adulto como adulto. Né? Você comentou dos nossos filhos, né? A gente já tem que trazê-los para os problemas e parar de criar, né, castelinhos de cristais, só que, lógico, dentro, respeitando o nível de idade deles, né? Mas dentro de uma empresa somos todos adultos. Né? Então não é ir para o sincericídio, como a gente falou no começo, mas é ter comunicações claras e empáticas e envolver as pessoas todas como parte, né? Porque somos todas. O que é empresa? Somos nós. Né? Lógico, cada um com um nível de responsabilidade e complexidade de entrega diferente, mas quem forma a empresa são todos os funcionários. Quem está na liderança tem um papel diferenciado, mas é tão parte quanto. Né? Então a gente precisa ter essa comunicação como adulto, né? E isso tem que ser uma premissa na construção. E aí a liderança, né? Você comentou assim, e a forma, né? Botar numa sala de aula, né? Não necessariamente na coisa física, mas eventualmente numa reunião virtual, sim. Né? Tem que ter conversa. Mandar um e-mail, um script para o cara ler, entender e falar. Poderia dizer que na minha experiência não funciona. Não funciona. Porque vai ter uma leitura ali que ele vai fazer com o viés dele, isso. Né? E todos nós vamos fazer isso, a gente enxerga o mundo com a nossa lupa, né? Com os nossos ouvidos, com o que a gente tem de repertório, o que pode levar a interpretações diferentes do que é a realidade ou do que eu preciso que ele leve como mensagem. Né? Então, é necessário ouvir de quem construiu o storytelling, é necessário ter espaço para dúvida, é necessário ter espaço para demonstrar casos, né? Antecipar problemas, porque a gente não consegue ver tudo. Né? Então, por mais que, poxa, eu super domino, né, a estratégia de um benefício, a estratégia de remuneração, sei porque funciona de cabo a rabo, mas eu não estou na realidade do gestor. Às vezes vem um problema, um questionamento da equipe ou dele próprio, que eu nunca na minha vida imaginaria. Porque eu não estou lá, eu não estou no sapato dele, eu não estou vestindo a pele dele, eu não tenho como me antecipar a tudo. Né? Então, esse bom mapeamento de stakeholders vai nos dar a oportunidade de nos anteciparmos a problemas e ajustar a comunicação para já trazer essa informação de forma antecipada.
quando eu falo dos blockers ou dos detratores, a mesma coisa, né? Trazê-los para parte da solução, né? Não deixá-lo ali ser a pedra para a gente ser a vitrine, né? Traz ele junto, também dá oportunidade para ele trazer os pontos de bloqueio, né? Ou de oposição à mudança, para que a gente reconstrua, né, essa fala, esse storytelling, para tentar trazer essa pessoa para o jogo também, né? Então, é uma ação complexa, mas que eu vejo, assim, mandatória ter conversas. Não importa, né, se vai ser físico aqui junto na sala, Sim. se vai ser... A gente tem a facilidade do online, né? No passado era mais difícil de fazer essas coisas, porque não era um telefone, e só a voz, às vezes, não passa todo o conteúdo de uma comunicação, né? Mas eu acho primordial, eu não vejo como ser feito sem essa conversa, de fato, ser humano com ser humano, ali com a liderança, para ter ela preparada para fazer essa interlocução. Até porque, né, Gi, a questão da própria maturidade, a gente fala da maturidade da própria liderança também, né? Preparar esses líderes para conversas difíceis também, né? Esse líder precisa estar preparado. E é muito legal o que você trouxe no início aí da sua fala, que é a história da cultura organizacional, é entender aquela empresa. Empresas que tem talvez um processo de turnover muito alto, né? Talvez isso, o impacto teoricamente é menor, porque as pessoas já estão um pouco acostumadas com esse entra e sai. Empresas, por exemplo, eu trabalhei em montadora. Os processos de montadora, assim, são muito mais demorados por N questões. Então, se o cara chega numa montadora hoje, por mais bem intencionado, e quer fazer muitas mudanças, ele vai ter muitos problemas nesse sentido. Em contrapartida, empresas de serviços, a gente teve essa experiência na TAM, elas são muito mais ágeis. E aqui, de novo, eu não vou nem julgar o que é certo e o que é errado, mas é importante, enquanto comunicação interna, enquanto RH, entender isso, entender esses cenários, como você disse no início, entender quais são as características desses mercados, né? Aí você tem a concorrência, você tem uma série de questões. E esse outro ponto seu é isso mesmo, né? Líderes preparados, líderes... porque, assim, tem até um slide que eu uso na comunicação, que o líder... em muitos casos ele se esconde junto com a própria operação e diz assim, ó, eu nem sabia disso, foi o RH que mandou fazer, eu nem queria. Quando ele faz isso, eu até digo isso para os líderes, ao invés de você estar ganhando apoio dos seus colaboradores, você está perdendo o apoio deles, porque você não está mostrando a sua credibilidade com eles. Por mais que a decisão do RH não seja, na sua opinião, a melhor naquele caso, mas você, enquanto líder, precisa compreender isso, né? Eu até gostaria que tivesse um aumento de 10, mas só foi 8, mas você explica para os seus colaboradores. Então isso, inclusive, é uma dica que eu acho bacana para o líder, né? Ele ganha credibilidade quando ele é honesto com o colaborador dele, mesmo dando uma notícia, que é a nossa conversa de hoje, não boa. Inclusive com os filhos é assim, né? Quando a gente precisa dar uma notícia um pouco mais assim com o filho, você vê que ele entende também, claro, como você colocou, né? Dentro da maturidade das idades dele. Mas ele sabe, ó, papai, não dá para ir todo dia no shopping, né? Não é assim que funciona a vida, né? Muito bom. Hoje, você tem algo assim, e aí uma pergunta, até pra gente ir finalizando aqui com o nosso tempo, como é que a gente mede o impacto, assim? Então, não sei se você tem algum case na sua cabeça, se é algum exemplo. Como é que eu consigo, eu não digo garantir, porque é muito difícil, porque você está sempre falando de uma outra pessoa, então você não tem a garantia do outro lado 100%, mas você tem pelo menos uma evidência, talvez uma pesquisa. Como é que a gente pode ter, você tem uma história onde você fala assim, pô, Fábio, por mais difícil que foi, os colaboradores se sentiram respeitados, talvez seja essa palavra, né, Gisele? Porque assim... De novo, justo, não é justo, é muito complicado, é muito complexo, se é correto, não é correto, é muito complexo, como você mesmo disse, cada um olha pelos seus olhos, mas assim, eu não gostei, mas foi respeitoso. Eu imagino que é mais ou menos por aí o caminho. Sem dúvida nenhuma, Fá. Me vem, assim, alguns exemplos, sim, na cabeça, e o como medir, né? E aí eu vou fazer um paralelo aí com os filhos, de novo, como a gente vem brincando aqui, né? Quando você fala para o seu filho que não dá para ir no shopping todo dia, ele vai ficar bravo, pode fazer birra, ficar emburrado ali, né? Mas se você explicar para ele, lógico que, de novo, vamos respeitar as diferenças de grau de maturidade, mas a ideia de explicar o porquê do não é para que, assim, ok, você vai ficar triste, não é o que você estava esperando, mas você entendeu por que não dá para ir no shopping? É mais ou menos esse o paralelo aqui para o mundo corporativo. É lógico que
quem recebe uma notícia frustrante, que é isso, né? Vai dar uma frustração. Mas é importante que ela entenda o porquê daquela frustração. Por que a gente não foi para aquele lugar, né? Por isso que o mais relevante é toda essa estrutura de comunicação. Para só pegar o gancho ali para a gente fechar, né, o raciocínio da conversa com a liderança, você fez um comentário super importante. Quando a gente fala de liderança, não é um pacote só, né? A gente tem estratos dessa organização, principalmente em empresas grandes, por exemplo, como a Claro. Danone. Uma primeira liderança e a presidência passaram por coisas na vida profissional que criaram uma casca muito maior na presidência do que na primeira vez que a pessoa está sendo líder, né? E realmente existe essa armadilha de se colocar, olha, eu nem sabia, estou falando aqui porque mandaram eu falar, né? Que é normal, de novo, é do ser humano. Então a gente vai ganhando essa casca, entendendo que o líder representa a empresa e tem que fazer parte da história e ganhar propriedade, né? Então, quando pai e mãe, você não vai no shopping, a mamãe ou o papai não pode pagar toda vez, né? Não é porque falaram que não dá para eu ir, isso não existe, né? Exatamente. Então, nessas horas menos é mais. O que eu quero dizer? Não é falta de transparência, não, né? E falta de ética, nada nesse sentido. Mas seja pragmático, né? Leva o que precisa ser falado. E aí a forma de medir, né, o entendimento, né? Essas pessoas, que elas vão ficar tristes, chateadas, frustradas, a gente já sabe, né? Mas como que eu meço se elas se sentiram respeitadas? Você falou a palavra-chave para mim, Fá. A questão é elas fazerem parte, entenderem o porquê, não é simplesmente ir lá jogar a notícia e acabou, e ser feito com muito respeito, né? Já passei por reestruturações, por exemplo, né? Questões de desligamento, não necessariamente, né, um processo que seja conduzido aqui pelas minhas áreas, mas que tem uma notícia muito dura a ser dada. Mas se eu fizer isso, né, cuidando da pessoa, explicando os porquês, né, e ajudando ela a passar por este processo, é a forma como as pessoas precisam no fim do dia, porque nunca vai ser só flores, né? E a forma de medição, basicamente eu vejo dois caminhos, né? Mas aí certamente quem está ouvindo aí certamente já teve outras experiências, né? E de repente venham outras coisas na cabeça. Na minha está vindo duas coisas nesse momento. Uma quantitativa, né? Normalmente as empresas têm pesquisas de clima, por exemplo, né? Que abordam também algumas questões de remuneração e benefícios. Por ali você consegue ter um parâmetro antes, né? Para comparar o depois de uma determinada mudança. E não tem jeito, por mais que a gente esteja falando de coisas concretas, né? O quanto eu ganho de salário, ou o que eu tenho de benefícios, a minha relação com isso, o quanto eu estou me sentindo bem ou mal com aquilo, é que vai aparecer nessa pesquisa, né? Então, sempre é o índice mais baixo, eu brinco, né? Porque todo mundo sempre vai estar satisfeito com o que ganha, tá tudo bem, faz parte de novo da natureza humana, e a gente trabalha nisso, mas se ela tiver insatisfeita, se sentindo desrespeitada numa mudança recente, ela vai por lá embaixo. Por mais que o pacote esteja até atendendo as necessidades dela, lógico, eu queria ganhar mais, sempre, todo mundo vai querer. Mas está me atendendo. Só que eu fui tão desrespeitada, né? Foram tão sacanas comigo que ela põe a nota lá embaixo, né? Então é uma forma quantitativa de mensurar. E a outra que me vem também, dentro do RH, né? As grandes empresas normalmente tem a figura do business partner, né? Que é a pessoa de RH que está mais próxima ali da área e que sente o clima, né? Que mensura ali de uma forma subjetiva, lógico, como que está o clima da galera, né? E eles são os nossos olhos e ouvidos, né? Para sentir o quão respeitoso, o quão entendida foi essa comunicação e também nos retroalimentam para fazer qualquer tipo de correção, eventualmente, que a gente precise fazer para passar a mensagem corretamente, né? Então, me vem na cabeça essas duas formas, assim, de mensuração, mas é um nível de atenção recorrente, né? A gente não pode nunca estar longe dos líderes nem dos funcionários, caso contrário, a gente não vai fazer uma administração, né, ideal do nosso pacote. A gente tem que estar sempre ali com o dedinho no pulso. E outra coisa que me veio na cabeça, Gi, também é o seguinte, né? Eu já vivi isso muito em empresa, que é assim, às vezes o líder, de novo, não tem essa conversa madura e vou trazer o exemplo só para poder olhar a questão da criança. Eu digo pro meu filho que não vai no shopping, mas eu digo para ele, mas à noite eu te dou o sorvete. Então eu começo a criar, eu vou minando o meu campo, né? Eu vou jogando bombas no campo. Então eu digo que eu não vou te dar promoção, mas eu digo que eu vou te dar um curso de inglês, né? Ou digo que você vai fazer home office, sem exatamente estabelecer e aí de novo o RH como um processo. E aí o que acontece? Aí, como não foi uma conversa alinhada,
Passou 2 meses, não teve o curso de inglês aprovado, por exemplo, não teve a promoção, não teve o home office aprovado, e aí, de novo, é desrespeitoso. Eu acho que acontece, não sei, a tua experiência. Eu vejo muito isso, né? O RH, o líder, porque não soube lidar bem com isso, e aí, para não dar uma notícia tão ruim que eu não vou levar o João no shopping todo dia, eu digo pro João, ó, papai vai te dar o videogame hoje, papai vai te dar o sorvete amanhã, amanhã você pode assistir televisão, e também não tô tendo uma relação correta e nem saudável, nesse caso, meu filho com o João. Você percebe um pouco disso também, né? O líder precisa ter maturidade, é isso, ó, não vai ter o shopping, não vai ter o shopping, ponto. Com respeito, ponto. Não é que vai ter cinema, vai ter sorvete, é isso, né? Não, perfeito. Aí acontece. E é de novo, é da natureza humana, né? Eu gosto desse paralelo que a gente criou aqui na conversa com os nossos filhos, né? Porque vai criando empatia, não é diferente da vida, né? O Nunca, ambiente corporativo, ele imita a vida, né? Então, se você, né, ali o João não vai no shopping, mas você compra o sorvete, tudo bem, o sorvete de repente é mais barato do que no shopping. Só que ele custa do mesmo jeito. Qual que era a causa raiz de você não ir no shopping? é isso aí. Não tem dinheiro, né? É. Então, se eu não me empodero, eu sou dono, né, eu estou no lugar de protagonista ali da empresa, que é o papel de qualquer líder, eu estou só trocando o problema de lugar. Tudo bem que não necessariamente na mesma linha do tempo, na mesma proporção, mas uma hora a conta vai chegar e eu vou precisar dar outra notícia ruim depois para corrigir o que eu fiz. Eu crio uma relação de chantagem. Então, toda vez que eu te der uma notícia ruim, vem outra boa. Isso, é isso né? aí. Perfeito. Se não é legal com os nossos filhos, não vai ser legal dentro da empresa. Eu vejo muito, assim, processo, por exemplo, avaliação de performance. Né? Uma nota, de repente, mais baixa te provoca um bônus ou um mérito menor. Mas eu consegui aprovar a viagem não sei para onde. Ou o curso de inglês que você falou. Mas, cara, qual que é a origem da avaliação de performance? Não é nada disso, é desenvolvimento de pessoas, corrigir a entrega, e eu estou criando todo um mecanismo de mensagem incorreta, que lá atrás eu precisava corrigir a performance da pessoa, mas eu estou recompensando. É estranho, né? Então, esse tipo, é um desafio, porque, de novo, né, nós seres humanos, a gente não gosta, é difícil dar notícia ruim. Né? O paralelo de novo com o filho, ele começa a fazer uma birra, chorar, né? Você desespera, não, filho, não chora, não. Se você parar de chorar, eu te dou uma bala, né? Isso. Porque a gente quer contornar, né, com o positivo. Para falar do negativo, a gente tem uma necessidade de puxar o positivo, mas às vezes não. Às vezes é só de notícia difícil, com respeito, com o porquê, acolher e ajudar a passar por isso. Não tem que ter uma contrapartida incoerente. Super bom ponto. Perfeito, Gi. A gente está terminando aqui. Agora, também tem um ponto, só para finalizar do meu lado aqui de comunicação, é que eu posso fazer tudo isso com educação, com respeito. Eu não preciso comportamento. Eu sei que não é fácil mesmo, vamos ser sinceros. Tudo isso é uma evolução, né? Uma capacitação tanto do pai, da mãe, quanto do funcionário, quanto da liderança. Eu posso dar notícias ruins, mas eu posso ser respeitoso, eu posso acolher, né? Outro dia, bem rápido, eu gosto do paralelo, não tem jeito. A gente que é pai e mãe, você sabe como é que funciona isso. Aí alguém disse assim, ó, o seu filho tá fazendo uma bagunça lá. Aí ele bate o pé na escada e machuca o pé. A sua primeira reação talvez seja de dizer para ele, pô, você tá errado. Mas qual que é a primeira reação correta? Acolhe ele, entende a dor dele naquele momento, né? Entende se não teve algum problema um pouco mais sério ali, alguma situação um pouco mais séria, e aí, passado aquele momento, aí você fala, filho, acho que o que você está fazendo aqui não está correto, enfim. Mas o que acontece é que a gente, às vezes, pula essa etapa do acolher e já vai para a crítica, já vai para o comentário. Né? De novo, aqui é só um sentido figurado. E na empresa é a mesma coisa. Então, acolhe, você falou muito bem no início, acolhe, é uma insatisfação do colaborador, acolhe, ouve ele, entende ele. Acho que isso é muito, muito genuíno e muito honesto. E aí, passado essa fase do acolhimento, aí sim, com situações assim, filho, não foi legal, olha o que você fez, você poderia ter se machucado mais, né? Talvez sim, em alguma situação você vai parar de brincar com isso. Eu acho que você também tem que tomar algumas medidas um pouco mais duras, entre aspas, né? Mas acho que é isso. Gi, eu queria te agradecer demais. A gente podia ter aqui mais tempo de conversa. Muito bom. Você está em São Paulo hoje? Tô em São Paulo, tô aqui no escritório, na Paulista. Que legal. Bacana pegar, ir de metrô pra Paulista, né? Bacana, né?
É. Não em um dia depois da chuva que tivemos ontem, que a gente sabe que São Paulo trava, né? É Mas ainda verdade, assim, é verdade. Muito obrigado, Gi. Eu queria te agradecer, desejar para você aí, para sua família, um final de ano aí muito especial. Mandar um beijo para o Rafael, para Manuela, para seu marido também. Obrigado por você ter participado. Obrigado, Progic, né? Obrigado, Progic, pela parceria. Obrigado, Três Uniformes. E obrigado agora, Ana Merbach. Gi, seu comentário final. Te agradeço novamente, viu? não, eu também agradeço, é um prazer estar aqui contigo, Fá. A gente teve uma boa parceria no passado que continuou, mesmo a gente não estando mais na mesma empresa. Parabenizar pelo teu trabalho, você produz conteúdos muito ricos, né, e relevantes para quem está aí no mundo corporativo, com os desafios da comunicação, que comunicação eu sempre acho que ele é o desafio central de qualquer agenda É que a verdade. gente esteja. Então, parabéns pelo teu trabalho, obrigada, né? A gente desmarcou algumas vezes, mas deu certo, que bom, fico super feliz. E também te desejar um ótimo fim de ano, você, Paulinha, João, um beijo no coração e falar para você seguir aí nessa jornada, tá? Tá indo super bem. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Então, só para finalizar, para quem nos acompanha aqui no nosso podcast, você pode comentar, pode curtir, pode repassar para seus colegas. Essa conversa muito, muito especial com a Gisele. Muito obrigado e até a próxima.